CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity. Um por todos, todos por você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dando prosseguimento já ao programa de número 6, com o apoio e o patrocínio da CoSecurity. Pessoal, hoje eu vou ter aqui uma convidada para lá de especial, que é a Adriana. Ela é mãe de pet, mas de um pet diferente. Um pet chamado cabra. Então, quero apresentar para vocês a Adriana. Vou chamá-la aqui para esse nosso bate-papo, bem informal, como sempre o nosso bate-papo aqui, falando dos pets, falando de segurança, e a gente vai ter hoje muita história aqui para falar, muita coisa para ouvir, muita coisa para aprender. Eu já até nos bastidores aqui estava com ela aprendendo um pouco sobre as cabras. Bem-vinda, Adriana, muito prazer, muito legal você estar aqui com a gente. E boa noite, obrigada. Vamos lá, então. Vamos dar início à nossa super live aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao mundo das minicabras. Ao mundo das minicabras. Adri, assim, você sabe que eu vou falar uma coisa para você. Hoje, o meu inbox, ele bateu recorde. Eu estava te contando isso rapidinho, agora nos bastidores. Olha lá as cabrinhas, ó. Eu coloquei um pouquinho de milho aqui, ó. O Andy está aqui, tá? Foram tantas perguntas, e eu selecionei algumas perguntas justamente porque as pessoas me perguntavam, eu moro em apartamento, como que é, como que não destrói. Então eu vou fazer algumas por etapas para você matar a curiosidade das pessoas, que tem muita gente aí que hoje vai assistir isso, e falar, ainda vai ter mais ainda, a resenha vai ser muito grande. Me fala uma coisa, como que são essas cabras, são mini cabras? Me conta um pouco de tudo delas, que o pessoal quer saber muito. Olha, as minicabras, a cabra em si foi o primeiro animal domesticado pelo homem, tá? Então, ela é um animal considerado animal doméstico, e elas têm uma característica assim, muito marcante, porque elas são muito companheiras, ó, o Andy aqui. Tô vendo. Elas são muito companheiras, elas ficam o tempo todo onde a gente está, né? E elas são animais rústicos, são animais fortes, né? É muito difícil ficar doente. O maior problema, assim, de saúde da cabra é quando acontece a alimentação errada, né? Tá. Então, se você der uma alimentação, muitas coisas são tóxicas para elas. Então, elas não podem comer. Se você der alguma coisa que é tóxico, aí elas acabam ficando doentes e pode ser fatal. Entendi. Me diga uma coisa, como que é esse processo? Por exemplo, a cabra, como todo mundo conhece, é um animal que normalmente ele vive num piquete, ele vive numa roça, num terreiro, vamos dizer assim. E como que é o dia a dia? Você leva elas para passear, elas têm essa necessidade de ver um mato, uma grama, alguma coisa? Porque o cão tem aquela coisa, né, Adriana? Você tem que sair para dar uma voltinha, gastar energia, cheirar, encontrar com outros pets. Como que é esse cotidiano, esse dia a dia com as cabras, Adriana? Então, as cabras são animais que têm muita energia, mais do que os cães, muito mais do que os cães. Elas sobem em tudo, elas gostam de correr, elas gostam de pular. Então, é assim, elas precisam, sim, de gastar energia. Geralmente, as cabras, elas são criadas a pasto, né? A pessoa tem um sítio e tem uma criação de cabra, sim, né? Num local seguro, que elas não vão ter acesso a nada que vai fazer mal. As mini cabras, elas começaram a ser compradas para ser pet fora do Brasil primeiro, né? Então, na Europa, eles começaram a trocar o cachorro pela cabra por conta do cheiro, porque elas não têm cheiro de nada. Então, as pessoas que chegam aqui em casa falam assim, nossa, não tem cheiro de nada, né? Diferente, porque o cachorro ele tem o cheiro característico, né? A gente que ama, eu tive cachorro a vida inteira, chega na casa...
Eu sempre tive cachorro, as pessoas... Eu tinha cocker ainda, que é um cachorro que tem um cheiro bem forte, bem característico. Sim. Então, as pessoas chegavam, quando elas não tinham cachorro, elas já falavam, nossa, que cheiro de cachorro. Porque o cachorro tem o cheiro dele, né? Sim. E a cabra não. A cabra, ela não precisa tomar banho, ela não tem cheiro. Então, na Europa, principalmente, muitas pessoas começaram a adquirir as mini cabras por conta disso. E elas precisam, sim, elas precisam de passeio, elas precisam gastar energia e elas precisam bastante de sol. São animais que gostam muito de tomar sol. Então, é assim, se você tem numa casa, você precisa ter um espaço para tomar sol, né? Você precisa levar ela para fazer exercício, para correr, para pular, porque senão é um animal também que vai ficar triste, vai ficar até doente. E diferente dos cachorros, a gente não pode ter uma mini cabra, porque elas são animais de rebanho. Então, se eu compro uma mini cabra, ela vai ficar totalmente dependente de mim, ou da pessoa que mora com ela, né? Entendi. E aí essa pessoa não vai conseguir sair para trabalhar, que ela vai berrar 24 horas enquanto a pessoa não voltar, ela vai ficar triste, ela vai ficar irritada. Por quê? Porque eles precisam de uma outra cabra ou de alguém que fique o tempo todo com eles. Elas são muito dependentes. Olha que demais, isso é tão interessante você falar isso, né? Porque você é bióloga de formação, né? Que você me contou um pouco da sua história. Hoje você é professora, né? Atua como professora. Então, assim, não é para qualquer um, né, Adriana? Então, você precisa ter um pouco de conhecimento, né? Não é? Eu vi uma época aqui, não sei se você lembra, alguns anos atrás, que vieram os mini porquinhos, mini pigs, né? Sim. E começou a aparecer muito, né? Só que eu percebi, inclusive eu adestrei uma coisa linda que veio aqui parar aqui em Genópolis e a pessoa me chamou para adestrar, isso vamos falar, uns 10 anos atrás, e eu nunca tinha adestrado, e eu fui muito sincero para a pessoa na época, eu falei, olha, eu não tenho esse conhecimento de base, né? Eu nunca adestrei um animal, a não ser gato e cachorro, que eu faço adestramento, mas eu vou aceitar esse desafio. E foi um desafio maravilhoso, porque eu descobri que o porco é tão ou mais inteligente do que um cachorro. Os comandos com eles, eu comecei a brincar de fazer comandos básicos, como eu faço com o cachorro. Quando eu vi, ela estava fazendo tudo, e aí eu comecei a inventar mais história, de repente ela começou a fazer de comando básico, eu não tinha mais o que inventar. Eu brincava com ela de finge de morta, eu fazia o bang, ela caía, eu fazia para ela fazer o bang. Eu fiquei impressionado. Mas o que aconteceu? As pessoas não tinham um certo conhecimento, como eu vejo que você tem. Você está me falando detalhes que eu jamais imaginei, né? A gente nunca lidou, eu, particularmente, nunca lidei com isso. E, assim, o que aconteceu? O principal dos mini-porcos, não sei se você sabe, era tomar cuidado com a alimentação, porque se você desse alimentação mais do que era falado, ele virava um porco grande, e foi acontecendo isso. Então, as pessoas tinham que regrar a alimentação. E aí, daqui a pouco, o pessoal começou a comprar, até daqui a pouco, essa própria panceta, ela virou uma porca gigante, porque eles comem o dia inteiro, se deixar, né? Então, e na verdade, as cabras, elas também precisam de muito cuidado com a alimentação. Mas, na verdade, quando a gente fala de um animal mini, que aconteceu muito com os mini porcos e acontece também com as mini cabras, na internet, quando você joga no Google, está escrito lá que uma mini cabra tem 30 centímetros. 30 centímetros, isso é de cernelha, tá? No média cabeça, média cernelha aqui. Sim. Só que 30 centímetros é do tamanho de uma régua. Sim. E eu faço parte de um grupo de criadores, grandes criadores, assim, de 30 anos que criam mini cabras no Brasil, e a gente não tem conhecimento de cabras de 30 centímetros de cernelha. As cabras, elas crescem até os 3 anos. Então, tem muita... E como aconteceu com o porco. O mini porco, ele pode chegar até 100 quilos e ele continua sendo um mini porco. Por quê? Porque um porco normal, ele chega a 300 quilos, 500 quilos. Então, com 100 quilos, ele ainda é um mini porco. A mini cabra, ela pode chegar até 55 centímetros de cernelha. Ela continua sendo uma mini cabra. E muita gente fala assim, eu comprei, mas a minha é muito pequena. Mas é lógico que é muito pequena, não atingiu o pico de desenvolvimento ainda. Não tem 3 anos.
Que nem a Wendy, ela veio com 700 gramas, ela era desse tamanho, ela era metade do tamanho do gato, né? Ela era muito miudinha, você olhava assim, seria perfeito se ficasse daquele tamanho. Mas eu já sabia que daquele tamanho ela não ia ficar. Alguns criadores, essa daqui é a Julie, tá? Ela veio da Mini Cabras Arueira. Ela é maravilhosa, ela é meu xodó, ela é perfeita, né, meu amor? Ela veio com 7 meses, tá? Até os 7 meses ela morou na fazenda, chegou no apartamento, se adaptou super bem, aprendeu a fazer xixi no mesmo dia, nunca fez um xixi fora do lugar. Ela é linda, né? Isso que eu ia te perguntar, Adriana. A preocupação é muito, né, do que eu sou chamado, né, na verdade, para adestrar os cães e tudo mais. A primeira preocupação é o xixi e cocô no lugar certo, né? Como que é isso? Como que é essa configuração para esse animal? Dá para ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo? Olha, Fernando, eu já tive muitos animais, entendeu? Muitos, assim, gato, cachorro, furão, chinchila, cobra, um monte de coisa. Mas as cabras, elas são, assim, de uma inteligência que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Para você ter uma ideia, a Wendy, ela abre cadeado, ela abre a chave do cadeado. Eu nunca tinha visto isso. A Wendy abre porta, ela fecha a porta, ela apaga a luz. Na hora que ela quer dormir, se tiver todo mundo acordado, ela sai apagando todas as luzes do apartamento. Porque ela quer dormir. Ai, Julie, ela abre o vidro do carro, ela fecha o vidro do carro, entendeu? Ela dá a pata, ela conhece cada um pelo nome. Eu falo assim para ela, Wendy, cadê a Nicole? Ela vai onde a Nicole tá, que a Nicole é minha filha, e berra para mostrar que a Nicole tá lá. Eu falo, Wendy, cadê a Julie? Ela vai onde a Julie tá e berra para mostrar onde a Julie tá. Então, ela conhece pelo nome cada animal. E o xixi, eles aprendem no mesmo dia. Diferente de cachorro. Você vai me morder? Ué, por quê? É diferente do cachorro que você tem que ensinar, tem que ter paciência, né? Às vezes tem conflito de cheiro, algum animal já fez xixi ali, ele acha que ali pode. As cabras não. No início, a gente utilizava tapetinho higiênico, aqueles de cachorro. Mas aí, quando a família aumentou, eu falei, a gente vai produzir muito lixo, né, para o meio ambiente, não tem condições. Vamos fazer um tapetinho de alvenaria, com encanamento, com mangueira, com tudo. E o tapetinho ficou pronto e a porta dos 2 quartos estavam fechadas. Eu não tinha mostrado para elas. E aí o pedreiro saiu e falou, olha, já está seco, né? Hoje você já pode liberar. E deixou a porta aberta. Quando eu fui chamá-las para mostrar, elas já estavam usando o tapetinho. Olha só. Eu falei, gente, mas eu nem ensinei, como que vocês já aprenderam? A Julie, ela viveu 7 meses na fazenda, tá? Na Mini Cabras Arueira, da Thaís. E eu fiquei apaixonada por ela, porque eu sou apaixonada por bicho marrom. E a Thaís, ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, e ela foi muito honesta comigo. Ela falou, Adriana, como a Julie já tem 7 meses, eu não acho que seria legal você levá-la para um apartamento. Ela não vai se habituar, ela está acostumada a pasto, ela é uma cabrinha que ela não é muito carinhosa, ela não vem pedir carinho, ela é mais arredia. E leva uma que seja mais, assim, mais dócil. E eu falei, não, vou levar a Julie. A Julie veio de lá aqui berrando, né, Julie? Aí a Thaís falou, Adriana, ela não vai aprender a fazer xixi no lugar certo, aqui ela faz onde ela quer, né, porque é sítio. Aí ela chegou no meu outro apartamento, eu mostrei o tapetinho e falei, o xixi você vai fazer aqui, Julie. E fiquei segurando ela perto do tapetinho. Ela abaixou e fez xixi e eu dei um petisco, um pedacinho de bolacha maisena. Aí, de 2 em 2 minutos, ela voltava no tapetinho, ela abaixava, ela fingia que estava fazendo xixi para ganhar o petisco. Para ganhar o reforço, isso. Ela nunca fez xixi fora do lugar. Os machinhos, porque a Julie, ela tem um filho e a Wendy tem um filho. Eles nasceram aqui nesse apartamento. E desde que nasceram, eu coloquei no sanitário, falei, xixi é aqui. Eles já nunca fizeram. Eu tenho quintal, meu apartamento é garden, e eles não fazem xixi no quintal. Eu lavo o quintal uma vez por semana para tirar o pó.
mas não Sim, fazem sim. xixi. Não fazem xixi no quintal, só no sanitário. E quando a gente viaja, um detalhe, sempre que a gente viaja, a gente tem que levá-las, né? Eu levo o tapetinho higiênico e levo o estrado de ferro para colocar em cima. E mostro no lugar que eu for, se for sítio, se for casa, se for praia, Sim. eu mostro o tapetinho quando eu chego e falo, o xixi é aqui, ó, não é para fazer xixi fora. Eles vão lá e nunca fizeram xixi fora do lugar, nem em ambientes que eles não estão acostumados. O ano passado, nós fomos para uma casa na praia. E o dono da casa, ele tinha cachorro. E o cachorro fazia xixi no quintal. E eu levei o tapetinho, coloquei a grade em cima e falei, o xixi vocês vão fazer aqui, não é para fazer pelo quintal. Eles não fizeram nem na garagem onde o cachorro fazia. Eles só faziam no tapetinho. Que fantástico. É de uma inteligência fora do comum, fora de tudo que eu já vi na minha vida. E me diga uma coisa, isso é uma coisa que também, isso é uma curiosidade minha. Mas, por exemplo, você falou assim, eu saio para passear e eu vi vídeos de vocês passeando com ela com guia peitoral, para cima, para baixo. Achei aquilo uma coisa fantástica. Fala uma coisa, eles têm alguma coisa de proteger, como o cachorro tem, às vezes, dependendo da raça, dependendo do cachorro? Eles protegem, você vai sair passear à noite, por exemplo, um dia chega uma pessoa que você nunca viu, não sei o quê, e de repente tenta algum... Eles têm essa coisa de proteção com você, como o cachorro, via de regra, tem? Se eu te contar uma coisa que aconteceu num parque de São Paulo, você não vai acreditar. A Wendy, ela é super possessiva, porque ela foi a primeira que veio, ela veio na pandemia, e ela conviveu 2 anos praticamente só comigo e com a minha filha, e com a minha mãe e meu pai. Então, ela não tinha contato com outras pessoas. Até hoje é assim, ela não aceita ninguém que não seja eu e minha filha. E ela é agressiva com as outras pessoas. Ela avança, ela dá cabeçada e ela machuca. Entendeu? Ela é muito agressiva. Os outros 3, não. Qualquer pessoa pode chegar, passar a mão, beijar, fazer carinho, apertar, que eles não fazem nada. Ela não aceita nenhuma outra pessoa. E ela agride mesmo, entendeu? De machucar. E nós estávamos num parque, eu nem sei se eu posso falar o nome do parque, em São Paulo. Julie, para de puxar meu cabelo. E fui eu, minha filha, 2 amigas da minha filha, elas estavam soltas, comendo folha de bananeira nesse parque. Não é o parque que a gente sempre vai todos os finais de semana. E nós estávamos sentadas no chão. Julie, para de puxar meu cabelo. Nós estávamos mexendo no celular, sentadas no chão. E aí, do nada, a Wendy derrubou um rapaz. A gente não viu de onde esse rapaz veio. E o rapaz caiu no chão e ela começou a atacar ele, dar cabeçada. E eu gritei para minha filha, a Wendy tá batendo no rapaz, né? E a gente correu. E aí a gente viu que o rapaz estava com uma arma de brinquedo. Entendeu? Você tá brincando. E aquelas de airsoft, sabe? E a Wendy ela é muito, muito assim, atenta a tudo. Tudo ela presta atenção. Os outros 3 não. Os outros 3 são mais assim, eles estão lá comendo de boa. Ela não, ela para e presta atenção em quem está se aproximando. E a gente não tinha nem visto. E uma outra vez também, nós estávamos no parque, que a gente vai todos os finais de semana, e ela parou, ficou olhando para o mato e começou a fazer barulho, que ela faz um sinal assim, né? Baixinho. Aí eu falei, nossa, Wendy, o que você tá vendo ali? Não tem nada. Falei para minha filha, eu falei, nossa, parece que tem uma assombração ali, que estranho. Olha o jeito que ela tá, porque ela fica imponente, assim, sabe? Ela dá a impressão que ela cresce, sabe? Aí a Nicole falou, para, Wendy. E aí ela olhava assim, se entortava, né? E fazia o barulho. E eu falei, vamos sair daqui, que eu tô com medo. Mas tava com medo que eu já tava achando que era uma assombração, né? Sim. Aí, de repente, saiu um homem do meio do mato, assim, ele tava agachado. Aí a gente pegou, eu falei, vamos sair daqui, né? Não sei se vai assaltar a gente, né? E aí ela não queria sair, a gente teve que arrastar ela, porque ela vai mesmo para cima, ela defende mesmo. Olha isso. Entendeu? Ela tem essa característica de posse mesmo, né? De guarda, talvez, né? De guardar o rebanho, né? Talvez seria aquelas que a gente vê, às vezes eu vi muito isso, sempre tem uma que é meio que chefe da matilha. Ela é a dominante aqui em casa. Que tem até um sinetinho, né? Que as outras vão atrás, fica aquele sininho atrás deles, né? Sim, eu acho que ela deve ser mais ou menos isso. Olha, eu vou até te falar uma coisa.
É assim, seria bom, de verdade, que minha esposa não ouça, mas eu estou ficando cada vez mais encantado. Porque aqui, por que que a gente está aqui? Inclusive, eu quero até te falar um pouco, até para você entender por que que eu fiz essa parceria com a CoSecurity, né? A gente tem uma situação aqui hoje, como você deve ter no seu bairro, que é justamente da insegurança, né? A insegurança para você passear com o seu pet muito cedo, ou então à noite, e os assaltos cada vez mais, a gente virou meio que refém, né? A gente está muito mais preso do que eles, né? Que estão solta por aí para roubar seu celular, para te matar, até conforme o caso. E aí eu fiz essa parceria com a CoSecurity justamente por conta da segurança e porque também eles têm uma... A gente, quando formou essa grande amizade e parceria, eles têm uma funcionalidade nesses totens, né, que a gente vê hoje nas edificações, né, que é, perdi um pet, achei um pet, você vai lá com o QR Code, você lê, né, e ali tem uma funcionalidade que abre-se uma aba que você consegue fazer por um intermédio de uma rede colaborativa, de onde tem mais totens, entender para onde esse cachorro foi, ou se foi roubado, se foi perdido. E é o que eu estou vendo aqui com você, é também assim, existe a cabra também que... Elas são microchipadas. Que ela pode ser, tipo assim, você pode sair que ela vai te defender. E eu falo para você, às vezes eu não sei se eu tenho mais medo de uma mordida ou de uma chifrada, né? Então, elas não mordem, né? As cabras, elas só têm dente embaixo. Apesar de que você viu ela me mordendo para chamar, mas não machuca, né? Mas o nosso medo é assim, né? Que nem a gente não sai à noite, porque mesmo que você esteja com um cão de guarda, sim, a pessoa que vai vir te assaltar tá armada, né? Então, a vida inteira eu tive cachorro, mas eu nunca, assim, vi o cachorro como um guardião, porque a gente não sabe o que vai encontrar na rua, né? Exato. Então, você tá com um cachorro, que o cachorro vai, por exemplo, um Rottweiler, que é um cachorro forte, imponente, né? Que defende o dono, que defende o ambiente, mas se a pessoa estiver armada, né? Acabou o cachorro. Acabou o cachorro. Então, eu jamais soltaria meu cachorro e falaria, pega. Eu ia falar, não, você pode levar tudo, mas deixa meu cachorro aqui, eu vou segurar ele, você pode levar em paz, mas você não faz nada com a gente. Exatamente, exatamente. A reação do outro. Eu vou te falar, eu vim de uma... Meu pai foi criador de pastores alemães na década de 60, eu nasci no meio disso, né? E a gente morava aqui no Sumaré, naquela época que não tinha nada, né? Minha casa era preparada, nós chegamos a ter 18 matrizes, né? Depois foram construindo casas ao redor e tudo mais, mas ali houve uma época que houve uma onda de assaltos muito grande. A gente ficava perto ali da Vila Madalena, na divisa, e a Vila Madalena não é o que é hoje, né? Era muito diferente. E todas as casas ali tinham sido assaltadas, mas meu pai fazia adestramento de guarda, porque ele falava, filho, assim, nós temos aqui o canil, mas a gente precisa ter guardas, entendeu? Mas... E eu aprendi a fazer, mas eu não gosto também de fazer isso para expor o cão. Eu não tenho essa vontade. Eu faço o adestramento positivo, eu faço o adestramento de comandos, eu dou obediência, socialização. Não gosto. Estou agora fazendo de um outro Doberman um adestramento de guarda, porque a pessoa me conhecia. Estou até fazendo porque ele vai também morar numa clínica, então ele vai ter que ser um guarda. Mas é o que você falou. Eu também não gosto de expor o animal numa situação dessa, porque a arma acaba com tudo, né? Eu tinha um Doberman que faleceu agora, você está sabendo, sábado, e ele morava na minha creche, e assim, mas eu não tinha ele para ser guarda, mas ele acabou se transformando em guardião. Ele convivia com os outros cães na creche durante o dia, mas à noite, como ele morava lá, eu tinha um cão que eu tinha feito para ele, eu tenho um caseiro que mora lá, ele tomava conta, e ele pegou 2 ladrões que entraram lá. O último, inclusive, ele quase matou. E eu tive que colocar dupla daquelas concertinas, daquelas grades farpadas, não para coisa, porque eu tinha medo que algum outro pulasse e o Amon pegasse, entendeu? Mas eu ficava sempre com muito medo, porque assim, os 2 que entraram lá eram ladrões tipo nóia, despreparados, mas se o cara entra armado, entendeu? Ele vai para cima, o cara dá um tiro, acabou o cachorro, né? Acabou a vida do cachorro. Não tem jeito, né? Ó, meu vizinho entrou, o Miguel, é o filho da minha vizinha aqui. Graças a Deus eu moro num local assim abençoado. Aqui nunca ninguém
reclamou das minhas cabras quando eu estou trabalhando e minha filha está na faculdade. A Wendy, ela é muito chata. Às vezes ela berra demais, minhas vizinhas vêm dar mamadeira dela, porque ela já vai fazer 5 anos, mas ela mama mamadeira até hoje. E na hora da mamadeira, se você não der a mamadeira, ela derruba esse apartamento. Aí minhas vizinhas sempre me socorrem, sabe? Dão a mamadeira dela para ela acalmar. Esse lugar é abençoado. E elas produzem leite até hoje. Os filhotes vão fazer 4 anos e eles mamam nelas. E eu tiro o leite às vezes, porque mesmo eles mamando, elas ainda produzem mais do que eles conseguem mamar. Você está brincando. E dá para a gente tomar esse leite? Sim, é que aqui em casa eu não bebo leite e minha filha não bebe leite. Tá. Mas eu coloco na mamadeira e dou para elas beberem. Já fiz queijo, já fiz requeijão. Meu Deus, leite. O leite da cabra é um dos melhores leites, né? É um leite que a pessoa que tem intolerância, que tem alergia, é um leite que é mais tolerável, é um leite mais rico em nutrientes, mais leve, mais fácil de digerir. É um leite muito bom. Não, eu tive na minha infância intolerância e minha mãe tinha que arrumar leite de cabra. E o meu tio era engenheiro agrônomo, naquela época, ele morava sempre no interior, e ele trazia os leites, minha mãe congelava, deixava na geladeira e para eu tomar, porque eu tive vários problemas. Hoje eu posso comer tudo, graças a Deus, mas eu tomei muito leite de cabra, muito. Foi muito bom na minha quase que adolescência, eu era um pouco mais novo. Tomei muito, nossa, muito bom. O leite delas, assim, eu levo na USP ou na Unisa, né, para fazer exames periódicos, para ver se está tudo bem, de saúde. E um dos veterinários da USP falou assim, olha, um filhote, ele mama no máximo até 5 meses, depois já tem que separar, porque senão a cabra vai ficando fraca, né, porque está amamentando, né? Só que aqui elas têm uma alimentação tão boa, como elas têm alimentação de livre demanda, nenhuma das duas é magra, né? Elas não são magras e elas, toda vez que vai fazer o check-up, elas estão com a saúde em dia. Entendeu? Agora, foi bom você me falar desse check-up. Me fala uma coisa, e veterinário? É assim, porque veterinário para gato, para cachorro, para alguns tipos de pasto e tudo mais, você encontra bastante. E quando adoece, como é que é esse trâmite do veterinário? Aí, aqui, você é mais linda. Ele tá me chamando aqui, ele tá dando cabeçada em mim para fazer carinho nele, olha lá, ele não para. Olha, ele tá puxando com a pata, porque é diferente de cachorro, tá vendo? Se fosse um cachorro, ia estar deitado. Sim, né? Sim. Ele tá aqui deitado no chão aqui, tá? Então, ele tá me cutucando e a outra tá dando cabeçada lá no quarto, porque ela quer atenção e eu tô dando atenção aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, ela tá dando cabeçada na porta. Não dá para ouvir. Ela tá dando cabeçada na porta, porque ela veio aqui, eu não dei atenção, então ela quer que eu vá lá chamar a atenção dela. É igual criança mal educada, sabe criança mal educada que chega à visita, vai quebrar as coisas, vai mexer onde não deve, para a mãe sair, é igualzinho. Então, as cabras, o veterinário que cuida de cabra é um veterinário chamado veterinário de grandes, que cuida de boi, de vaca, de cavalo, de porco, de ovelha e de cabra. E é um veterinário que é difícil de você encontrar. As duas vezes que eu tive emergência aqui em casa, eu não conseguia. Foi no sábado à noite. Uma vez foi na sexta à noite, uma vez foi no sábado à noite. O Gucci comeu ração de gato, que eles não podem, em hipótese alguma, comer nada de origem animal, né? Proteína animal. Ele teve uma acidose ruminal. E ele só não morreu porque esse grupo que eu tô de grandes criadores, eles foram me auxiliando para que desse tempo de eu levar ele no veterinário na segunda de manhã. Ele ficou 7 dias internado. E a Wendy também, no sábado de manhã, ela foi no parque, ela achou uma maçã dentro de um pote cheio de mel. E eles são muito rápidos, eles pegam e saem correndo, e a gente não consegue alcançar. Quando a minha filha alcançou, ela já tinha comido a maçã. E também deu acidose ruminal, ela quase morreu, a Wendy ficou muito mal, a gente ficou desesperado. E a gente foi fazendo tudo que os grandes criadores foram orientando para que desse tempo de chegar até o veterinário na segunda. Eu liguei para 32 veterinários de grandes que eu tenho no meu contato, e esses 32 veterinários, nenhum podia vir socorrer ela,
porque estavam em fazendas, estavam fora de São Paulo, né? Alguns nem respondiam porque era final de semana, e a gente entrou em pânico, porque assim, eles são como se fossem nossos filhos. Acho que se a Wendy morrer, a minha filha morre, porque é um grude. Aí deu tempo e ela ficou 11 dias internada também. Então, quando as pessoas me procuram, eu falo, a primeira coisa, se você quer comprar, você tem que preparar todo o seu ambiente, porque você não pode pegar uma cabra e colocar numa casa normal, não pode, porque elas vão mexer em tudo e vão comer o que não deve. Então, você não pode ter planta, você não pode ter fio, você não pode ter ração de cachorro, você não pode ter uma impressora, você não pode ter um enfeite, você não pode ter uma toalhinha, você não pode ter nada que ela vai ter acesso, porque ela vai comer e vai fazer mal para ela. Outra coisa, você precisa ver se na sua região você tem atendimento veterinário, porque muitas pessoas adquirem a mini cabra, leva para uma região que não tem assistência médica, depois me procuram no Instagram, falam, olha, minha cabra está com tal sintoma. Eu falo, ó, você tem que levar urgente no veterinário. E ela não consegue veterinário e a cabra morre, assim, em um dia. Entendeu? Se ela tiver uma acidose ruminal, se ela tiver um timpanismo, se ela tiver uma doença assim, em questão de 24 horas você perde a sua cabra, né? E então, outra coisa, você tem que ter uma farmácia na sua casa com as coisas de emergência, até você achar o veterinário, você fazer os procedimentos para que você consiga chegar até o atendimento veterinário. Você precisa saber se na sua região vende ração de cabra, vende feno, vende alfafa, porque tem pessoas que compram e aí na região não acha o alimento. Aí como que você vai ter um animal que você não pode oferecer o alimento que ele precisa? Sim, e onde você compra? Tem aí, por exemplo, uma shop onde você mora, na região que você mora, perto? Não, você tem um lugar a comida da cabra você compra em agropecuárias. Casas de agropecuárias, onde vende ração de cavalo, de vaca. Então, são grandes agropecuárias. No início, quando a Wendy veio, na época da pandemia, nós tínhamos muita dificuldade de encontrar ração de cabra. E aí foi quando eu conheci a Thaís, né? Porque ela tem um criatório e ela também ela é dona de algumas lojas de agropecuária. Então, eu saía de Osasco e eu ia lá para Interlagos comprar as coisas para o Wendy, entendeu? Porque por aqui eu não achava. E aí, depois, conforme eu fui conhecendo pessoas que tinham cavalo aqui na região e acabei conhecendo lugares que vendiam as coisas aqui mais próximo. Então, eu compro, hoje em dia, eu compro em Barueri, né, um rapaz que tem uma agropecuária lá, e lá ele traz a ração de cabra para mim, ele tem feno de qualidade, ele tem alfafa de qualidade. Tem um outro rapaz aqui de Carapicuíba, que tem um rancho, né, que ele tem um aras, ele cuida de cavalos de outras pessoas e tem os próprios cavalos, que também me fornece feno verdinho, porque outro detalhe, as cabras elas não comem qualquer coisa, viu? Você não vai comprar um feno amarelo e dar que ela vai comer, ela não come. Mas ninguém passa fome com a comida em frente, ela vai berrar até você dar uma coisa de qualidade. Diferente do cachorro que se a pessoa compra lá uma ração cara, depois compra uma barata, ele vai ficar 2 dias sem comer e depois vai ter que comer. Entendeu? A cabra vai ficar berrando, elas são muito exigentes. Então, no início deu bastante trabalho para eu conseguir o alimento de qualidade para ela. Agora está tranquilo. Nossa Senhora, quer dizer, é bonitinho para os outros, né? É o que eu falo, é que nem tem um barco grande, né? É bonito você ver o barco dos outros. Aí você quer comprar um barco, você vai falar assim, não, peraí, você tem que entender um pouco disso, você tem que fazer isso, você tem que ter um lugar, uma marina para parar o seu barco. Quer dizer, ter cabra não é para qualquer um, né? Então, todo mundo que me procura no Instagram, eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar as características da cabra. O comportamento, porque não adianta você querer uma cabra e querer mudar a fisiologia dela, o comportamento dela. Você tem que se adequar à característica do animal. O animal não vai se adequar à sua rotina. Entendeu? Que nem tem pessoas que compram e querem deixar usando fralda para não sujar a casa. Aí o animal desenvolve dermatite, desenvolve assadura.
Entendeu? Não Sim. foi feito, não é um animal que foi feito para usar fralda. Eles fazem cocô o dia Claro. inteiro, entendeu? Eles fazem É xixi o muito dia cocô. inteiro. É muito Muito cocô cocô, também? é uma fábrica de cocô. Elas são fábrica de leite, porque produzem muito leite, mas também Sim. são fábrica de cocô. A sorte é que o cocô não tem cheiro, são bolinhas igual Olha, de coelho, bem seca, e não suja o chão. Então você só varre. Varre e põe no não lixo. acredito, não Entendeu? acredito. Cheiro. O xixi também, o cheiro é bem fraquinho, muito Sei, diferente de cachorro de gato, né? sim. Bem suave, mas o cocô elas fazem em todo lugar, em cima do sofá, em cima da cama, quando sobe na mesa, elas não Ah, tá, sabem. o cocô. Tá, o cocô, então, não é que nem o cachorro. Você ensina a fazer xixi e cocô no Não, mesmo lugar. O cocô, elas não têm regra, então. não. Aqui elas fazem o cocô no sanitário, porque quando elas Tá. fazem lá, elas ganham bolachinha. Mas Ah, elas então fazem. você condicionou elas a isso, tá? Sim, mas elas fazem cocô na casa inteira, não é, Julie? Olha, olha aqui, olha aqui, olha, dona Pata. É, Ai, eles que fazem vai ter. cocô na casa inteira, entendeu? Em tudo quanto é lugar. Eles são Tá, acostumados a andar de carro, eles não fazem o xixi no carro, mas o cocô eles fazem. Então você não vai mudar a fisiologia do animal. Não adianta você querer claro. uma cabra que não suba nas coisas, porque elas vão É. subir em tudo, E entendeu? não, então, é importante falar isso, porque assim, né, é a mesma coisa que a gente estava falando lá atrás dos mini porcos, né? As pessoas querem e as pessoas têm, não é assim, não é só querer, não é só poder ter. Eu sempre falo isso, né? A gente tem que pensar e entender que vai ter uma demanda diferente, vai ter que entender, para depois não acontecer que nem essa que depois queria dar um pouquinho, então acaba abandonando, acaba isso, não sei o que, entendeu? E assim, é um animal de exótico, ele é diferente, ele tem hábitos diferentes, né? E você se preparou para isso, né? Você não foi, simplesmente foi lá e, eu quero uma mini cabra, eu vou ter uma mini cabra. Não, você foi entender, você foi aprender. Quer dizer, você hoje tem você tem 4, né? Não é isso? Eu tenho 4, 2 fêmeas e cada Então. fêmea tem um filhote macho. Então, assim, não é fácil. Eu acredito que com toda a tua expertise que você tem hoje com ela, eu acredito que não seja fácil, né, o manejo. Tem uma Não, demanda, né? Eu tem falo que que eu ter tenho cuidado. Principalmente. a minha lagartixa Nutella, que é o meu lagarto que mora dentro do terrário, mas tem uma demanda, Então, não entendeu? adianta a Ela, pessoa comprar um lagarto e não ter uma luz que vai sim, um reproduzir a luz terrário solar, porque ele adequado. vai ter problema. Não adianta você comprar e achar que ele vai comer só tomate. Não adianta você Então, comprar e não dar o cálcio, não ter um espaço exato. com Tem que ter umidade. espaço. Exato, eu compro os coisinhos vivos para ela, entendeu? Ela tem que a alimentação dela não pode dar todo dia, tem que regrar, tem que molhar no cálcio. Tem uma demanda, mas ele está lá dentro do terrário, né? Ele está lá, é fácil, quer Sim, dizer, a sim, sim, demanda é controlada, né? O sim. próprio coisa. Agora, uma cabra não, uma cabra é um animal, né, que ele tem outras características, então as pessoas precisam ter esse conhecimento. E é a mesma coisa que eu falo, a coisa do que eu tenho uma voz muito, eu grito muito por causa do cão da raça Pitbull, né? E ultimamente, então, estão se cada vez se crucificando mais os pitbulls. E o cachorro nunca é o culpado. O culpado é Claro sempre que quem não. tem a Eu tenho posse. uma amiga que tem um pitbull, a Wendy brinca com o pitbull, e Então, tem hora que ele tem até medo dela. pois Ele é. é um neném. Então, e a posse responsável é o que eu falo. A posse responsável faz, às vezes, o animal se tornar o vilão. E o animal, o pet, não é o vilão, Não né? é um vilão, Então, é isso que nunca. eu falo. A gente tem que, não é só querer ter, tem que ter, mas Olha, ter eu queria que comprometimento. você visse, ó. O Júnior tá batendo aqui na minha mão, pedindo carinho. O Guti tá mordendo minha poupança, pedindo carinho. A Wendy tá aqui do outro lado, puxando meu vestido, e a Julie tá aqui em cima da mesa. É que não dá para mostrar, ó. Ele tá Demais. saindo aqui, ó. É cada um aqui do lado. Eles não saem de perto. Quando a gente vai para o parque, que eles ficam soltos, diferente do cachorro que sai correndo, né? Tem alguns cachorros que, se não é adestrado, você solta no espaço, ele vai explorar o espaço. As Sim. cabras não. Você solta e ela fica do Ah, seu lado. Você vai andando, ela vai andando do seu lado com medo de se perder, porque são animais de rebanho. Então, eles não saem de perto do rebanho.
Demais. Entendeu? E toda vez que me chamam no Instagram, eu falo a primeira coisa, você tem que estudar sobre o animal, você tem que ver se você vai dar conta, porque como eles são muito carentes, eles se apegam muito, imagina agora você desfazer de um animal desse. O animal vai entrar em depressão, vai morrer, entendeu? Vai morrer, com certeza. Vai morrer. Já vi casos da pessoa doar o animal e o animal morreu de depressão, entendeu? Porque ele não aceita viver sem aquela pessoa que ele está acostumado. Filho, você vai derrubar a mesa. Então, é assim que eu falo, você tem que ver, e é um animal que ele vai viver 12, 15 anos, ou até mais. Sim. Não é um animal que daqui a 2 anos você já não tem mais. É um animal que é para a vida inteira, é uma vida 15 anos. Então, você vai ter que adequar a sua vida, a sua rotina. Eu viajava quase todos os finais de semana, quando eu não tinha as cabras. Agora, a gente só viaja quando está de férias, porque eu preciso ter um lugar que aceita. Eu preciso ir antes ver se o lugar não coloca em risco a vida delas. Sim. Agora, em janeiro, nós fomos para um sítio. Quando chegou lá no sítio, tinha muita planta e tem uma lista gigante do que elas não podem comer. Elas não podem comer mandioca, Sim. Elas não podem comer tomate, elas não podem comer batata, elas não podem comer repolho, elas não podem comer suculenta, elas não podem comer pita. Tem uma lista enorme que é veneno para elas, que são tóxicas. E quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muita coisa que elas não podiam. Eu falei, eu não tenho condições de ficar 10 dias aqui correndo atrás Sim. delas. Entendeu? Não tenho saúde para isso. Então, a minha filha ficou, eu vim para casa, o sítio era aqui do lado, e de manhã eu ia, passava o dia lá, e quando era 4 horas eu voltava e ficava com elas aqui em casa, como se eu estivesse trabalhando. Sim. Aí, depois disso, a gente foi para um outro sítio. Eu fui conhecer antes. Fui no local, vi que não tinha nada. Eu liguei para vários e falei, eu preciso de um que não tenha planta, assim, expliquei tudo. Aí o moço falou, não, o meu não tem nada, só grama e capim. Falei, tá bom. Aí fui conhecer, vi que realmente não tinha perigo, e aí nós passamos os 10 dias lá nesse local, super tranquilo, elas ficaram bem confortáveis, o local tinha mais de 10 mil metros quadrados, Sim. Mas aí uma outra curiosidade, eu falei pro rapaz, você não precisa carpir se tiver capim, tá? Vamos ver se elas comem. Eu levei feno, levei alfafa, levei fruta, levei a ração. Pergunta se elas comeram a grama ou o capim. Cabras não comem grama, elas não gostam. Mas a pasta, elas comem capim, elas comem folhagens, né? As minhas não comem, elas não gostam. Elas não pisam no molhado, elas não pisam se a grama estiver alta, porque não estão acostumadas. É cabra Nutella, né? É Nutella. Tem um rapaz que tem um criatório em Santa Bárbara do Oeste, maravilhoso, Vinícius Pestana. E aí, quando dá, a gente vai passar o dia lá, que é um espaço maravilhoso que atende o público, né? E ele tem um monte de mini cabras também. Então, quando a gente pode, a gente vai, porque é um lugar, assim, para elas terem contato com o que seria normal para cabra, né? E ele fala, Adriana, eu nem acredito, porque elas chegam aqui, elas não vão para o pasto. Onde você vai, elas vão atrás. Olha aqui, eu entro embaixo do meu sovaco. E elas não vão, entendeu? Elas querem comer o feno delas, elas querem comer a alfafa e não querem. Aqui, ó. Eu não consigo nem pôr o braço, entendeu? E eles são assim o tempo todo, viu? O tempo todo. Você está no parque, um parque gigante, em vez de saírem correndo, brincando, eles ficam ali, do ladinho da gente, do ladinho. Me fala uma coisa, então você tem que ter no mínimo 3, né, para você ter, é isso? No mínimo 2, no mínimo 2. Duas já dá para uma fazer companhia para outra, né? E não pegar separado, porque muitas pessoas me perguntam no Instagram, eu falo, se você vai comprar 2. Se for um macho, você precisa castrar, porque se não for castrado, fede demais. Os machos, eles têm uma glândula assim no meio do chifre, que é uma glândula que solta um hormônio, né, um feromônio, que vai atrair a fêmea. E ele tem um cheiro muito forte que vai atrair a fêmea. E fora isso, ele se urina, ele faz xixi na barba, ele faz xixi na barriga, ele faz xixi no pescoço para atrair a fêmea. Então você não aguenta, por isso que tem aquela frase que fala, nossa, vai tomar banho que está fedendo bode. Porque fede muito.
Então, você precisa, se você vai criar como pet, precisa ser castrado. Aí eu já explico assim, se você vai castrar, você tem que ter noção de que esse animal tem que ser seu até o final da vida. Porque, por exemplo, o Gucci é uma ótima matriz, ele é tricolor, ele tem uma cor linda, ele tem uma divisória de cores, ele é robusto, ele é bem pequenininho. Então, qualquer criatório pegaria ele para ser um reprodutor. Mas eu castrei ele. Então, ele não tem valor nenhum para ninguém. Ninguém vai querer um bode só para alimentar. Entende, claro. Então, eu já falo, se você vai castrar, é uma responsabilidade para o resto da tua vida. E as fêmeas, elas não podem ser castradas, né? Só os machos. As fêmeas, como as vacas, elas não podem. Se você castra, você pode dar uma distensão ruminal e a cabra vira óbito. Mas o macho é uma cirurgia muito tranquila, né? O veterinário veio castrar aqui em casa, castrou com anestesia, com medicação anti-inflamatória, tudo. Foi muito tranquilo. Aí então você não castrar, deixa eu te fazer uma pergunta agora, isso é curiosidade minha, você não castrar a fêmea, não corre o risco de ter uma coisa similar como o piometra, tem os cães, alguma coisa assim? Não tem problema nenhum. As cabras, elas têm cio sazonal, elas têm o período do ano que elas entram no cio. Então, outono e inverno é o período de cio da cabra. Elas entram no cio de 21 em 21 dias, e o cio é imperceptível, elas não sangram, não tem cheiro, e 24 horas só de cio, tá? Elas não ficam... Nossa, que fantástico! Sim, e aí a única coisa que a gente percebe, elas ficam um pouco mais agitadas e elas balançam o rabo com muita frequência. A pupila fica um pouquinho mais dilatada e a vulva fica rosada. 1% das cabras, assim, 1 em 1000... tem um cio escandaloso. Então, ela berra 24 horas, mas é raríssimo. E a Wendy é essa raridade, entendeu? Porque tudo que é raro acaba vindo para cá. A Julia, eu nunca sei quando ela tá no cio. A Wendy, todos os vizinhos sabem que ela tá no cio. Eles me mandam até mensagem, ai, coitadinha, a Wendy tá no cio. Dá um remedinho para ela, acho que ela tá com cólica. Ai, que dó, porque ela berra dia e noite, às 24 horas, e ela não berra baixo. Ela berra para ouvirem lá de Osasco, de Santo Amaro, entendeu? Ela berra para ser ouvida. Então, é assim, e o que eu estou vendo aí também, você tem realmente uma vizinhança bem legal e bem solidária, né? Maravilhosa, maravilhosa. A minha síndica desce quando ela tá... A Wendy, ela é muito... Eles são de uma inteligência, assim, fora do comum. A Wendy, ela tem um grau, assim, de ruindade. As pessoas falam assim, ai, o animal é puro, ai, o animal é bom... Você que lida com animal, você sabe que tem aquele mais ardiloso, aquele mais genioso, aquele ruim. A Wendy, ela é aquela criança que finge que tá brincando com a intenção de machucar o outro. Sim. Ela é desse jeito. Então, às vezes, o que ela faz? Ela entra no quarto e fica chamando eles. Depois que os 3 entram, ela sai e fecha a porta. E aí eles entram em pânico, eles começam a berrar igual loucos. Porque eles não conseguem abrir a porta por dentro, só por fora. E ela tá do lado de fora. Aí a minha casa tem câmera em todos os cômodos, né? E a gente monitora durante o dia quando não tá em casa. Então, as vizinhas na hora já falam, Adriana, tem alguma coisa errada que elas estão berrando. Aí a gente olha, a Wendy trancou elas no quarto. Aí as minhas... Entra com borrifador, porque senão a Wendy ataca, ou entra com a mamadeira na mão. Porque enquanto você tá com a mamadeira, ela é sua amiga. Ela terminou de mamar, ela te ataca. Porque agora ela já teve... Terminou a mamadeira, corre, que já vem chifrada. Isso mesmo. Aí as minhas vizinhas vêm, abrem a porta para eles saírem, entendeu? Porque ela é muito... Ela entra no carro, ela abre os vidros. E ela fica com a cabeça para fora. Se um deles levantar e colocar a cabeça para fora, ela vai e fecha o vidro com a cabeça deles lá. Entendeu? Então, se contar, é só vendo que a pessoa acredita. As portas aqui todas têm que ser na chave, porque várias vezes ela abriu a porta e subiu para os outros andares e entrou no apartamento das minhas vizinhas. Entendeu?
Então, é tudo na chave, tudo na chave. E eu usava um cadeado na cozinha com a chave, só que a chave ficava no cadeado. E algumas vezes ela entrou, abriu o armário da despensa, comeu o que não devia, e essas vezes eu briguei com a minha filha. Eu falei: você deixou o portão aberto. Não tem como, você deixou o cadeado aberto. E minha filha falou: mãe, eu tenho certeza que eu tranquei. Eu falei: você não trancou. Você não trancou, porque se estava trancado, como que ela entrou e abriu a geladeira? Como que ela entrou e abriu o armário? Aí um dia eu estava na cozinha, minha vizinha, que é a mãe do Miguel, estava na janela. E aí ela falou: Adriana, a Wendy abriu o cadeado, ela virou a chave com a língua. Eu falei: impossível. Impossível. Entendeu? Impossível. Eu já troquei os portões da minha casa, os portõezinhos, 4 vezes, por 4 modelos, e ela aprendeu a abrir os 4 modelos diferentes. Eu falei: é impossível que agora ela aprendeu a abrir o cadeado. Aí eu fui, fechei o cadeado e fiquei olhando. Aí a minha filha filmou ela enrolando a língua na chave e virando a chave. Entendeu? Ó, torneira, eu já estou no 3º modelo de torneira, porque o que ela faz? Ela abre as torneiras, ela não fecha, ela só abre. Ela abre, ela bebe água e deixa a torneira aberta. Entendeu? Aí eu vejo na câmera que a torneira está aberta e peço para alguém vir fechar. Entendeu? E eu já estou no 3º modelo de torneira, porque ela aprende. Ela é muito assim, ela é muito observadora. Tudo que você está falando. Ela deve ficar observando tudo. Sim, você não pode fazer nada, que ela está observando você o tempo todo. Sim, tudo. Aonde você anda, quando a gente vai no shopping, ao shopping com eles, os outros 3 vão olhando, assim, tudo, andando. Como se estivesse no mundo da lua. Ela se empina e vai assim, ó. Ela vai filmando assim, ó. Tudo. A primeira vez que ela foi no shopping, as moças do Boticário deram uma bolacha para ela. Ela era pequenininha. Toda vez que ela vai no shopping, ela quer ir no Boticário. Toda vez, porque ela sabe que lá ela ganha alguma coisa. Agora, você falou um negócio de shopping, desculpa eu até te interromper. Não tem restrição no shopping quando você chega com umas cabras assim, ou de bate pronto, o pessoal não reclama, não põe restrição? Não, nunca tive problema. Como cabras são animais domésticos, sim, qualquer lugar que for pet friendly, que aceita o cachorro, isso é importante falar. Ele não pode barrar a cabra, tá? Entendi. Eu tive problema num parque em Osasco, no Parque da Fito. Eu morava ao lado do parque, a Wendy cresceu dentro daquele parque, nós íamos na pandemia, todos os dias o parque estava fechado, o administrador deixava a gente ir sozinho, só para ela fazer exercício, sim. E ela cresceu naquele parque, e o ano passado mudou a administração, nós estávamos no parque, e o rapaz foi muito grosso com a gente, queria que a gente se retirasse, conversei numa boa, eu falei: olha, você pode pesquisar, cabras são animais domésticos, não existe nada que proíba, elas não estragam o ambiente, elas não atacam, a Wendy, elas estão na coleira, né, você não pode fazer isso, e ele foi grosso, ele expulsou a gente mesmo aos gritos, entendeu? E depois eu ia até, uma amiga minha falou: não, você tem que mandar mensagem até para o prefeito, porque você paga imposto em Osasco, como que ele fez isso? O parque lotado, a gente passou a maior vergonha, e aí a gente parou de ir nesse parque. A gente vai no parque aqui em Carapicuíba, que o administrador é uma graça, entendeu? As pessoas que trabalham lá são maravilhosas, um parque muito lindo. Mas é por isso que eu te falo, isso também precisa ser falado, né? Precisa ser divulgado, até para a gente falar um pouco aqui também, porque há um tempo atrás teve um cara aqui ele andava com uma lhama aqui no bairro. Sim, tá? Tem. É diferente a lhama, né? Da cabra, que a lhama é grande, né? Mas ela era super dócil. Tem um rapaz que tem alpaca também. Alpaca também é pet. Então. E ele foi tentar entrar no shopping. E ele foi barrado, né? Primeiro porque o animal é grande, é lógico. Não é uma coisa assim. Aí ele chamou a polícia, chamou até o delegado Bruno Lima. Não sei o que. No final das contas, ele arrumou uma confusão gigante. E ele acabou entrando no shopping só para dar uma entradinha. Ele queria fazer umas filmagens e tudo mais. Porque assim, não é um animal comumente que a gente vê, né? Eu estou falando do caso das cabras, você não vê gente passeando com cabra todo dia.
Não é, Então, não é todas tão... as vezes É. nós fomos no Então, é por isso que eu shopping. pergunto, até para meu conhecimento também, e se ela é enquadrada como pet doméstico, então ela tem permissão para ir em qualquer lugar que for pet friendly, né? Que for Sempre vai pet ter. friendly, sim. Sim. Assim, a gente só teve esse problema nesse parque de Osasco, que é o Sim, Parque da Fito, só. sim. Aqui em Carapicuíba, todo lugar que a gente vai, a gente é bem recebido. Nos parques de São Paulo, Vila Lobos, Ibirapuera, também sempre muito bem recebidas. E quando nós fomos no Shopping União, fomos super bem recebidos. E no Super Shopping, que é o que a gente prefere, nossa, a gente é super bem recebido. O administrador tira foto delas, pede para colocar na página do shopping, Ai, sabe? que Porque legal. elas são animais educados, né? Elas são animais Sim, que nem a sim, Wendy, a gente avisa as pessoas, porque todo mundo que vê quer pôr a mão. Aí eu já falo, pode passar a mão nesses três e não passa a mão nela. Ela não vai lá atacar a pessoa, mas se a pessoa vier mexer com ela, ela vai dar cabeçada. Então a gente já avisa. sim. Não, Como se você tivesse um cachorro, né? Você tem um sim. cachorro que não gosta de carinho. Você está passeando, se a pessoa se aproxima, você fala, ele não gosta, não põe a É. mão, né? Assim, eu tenho hoje 7 cachorros, eu tinha 8, né? Tenho hoje 7. Cada um tem um temperamento diferente. Eu tenho uma Jack Russell, que é essa que está aqui atrás, ó, que é Aham. a minha velhinha de 12, de 13 anos. E, assim, ela gosta de cachorro, ela gosta de gente, mas se você for com a mão do bate-pronto, eu falo, não chega assim, porque o pessoal que ela é toda fofinha, ela é toda serelepe, fala, chega devagar, põe a mão para cheirar, conversa um pouco, fala o nome dela, abaixa, se for o caso, quando você chega de bate-pronto, ela não dá. E ela é super adestrada, eu gravei já um monte de matéria com ela, já fiz um monte de cena com ela, super. Agora, ela tem esse defeito, que eu acho que é um defeito, não é defeito da natureza. Se você chegar para pôr a mão nela, ela não mede esforço, ela põe a mão, a boca, e onde ela põe a boca, ela estraga, entendeu? Então, Mas se a assim, gente for pensar, é uma falta de respeito você chegar e meter a claro mão. que é, claro que Porque é, é a claro mesma que é. coisa, você está na rua, você gostaria que alguém chegasse e passasse a mão no seu rosto? Então, é mais ou menos isso. Eu tento ir, eu já arrumei. Então, olha, eu vou te falar, eu adestrando o cachorro e com os meus aqui, já arrumei. Hoje eu até fujo para não arrumar encrenca por conta disso. As pessoas vêm com a mão, né? E às vezes não é para vir com a mão, porque é aquela coisa, eu sei, a pessoa gosta, mas tem que ter medida. Então, Adriana, olha, não vamos derrubar a nossa live precisava ter 2 horas, tá quase 1 hora de live aqui, é uma pena, eu queria falar mais, eu vou te convidar para uma outra live, porque assim, eu tenho certeza que eu não respondi nem 1/3 do que me perguntaram, porque inclusive na rua hoje, em 3 lugares que eu frequento aqui que eu vou, me perguntaram, eu quero saber mais, eu falei, eu vou falar. Infelizmente, a gente tem que dar um recesso aqui na live, mas eu queria te agradecer demais, demais, essa tua presença aqui hoje. Eu, particularmente, e eu tenho certeza que muita gente que está vendo essa live aqui, normalmente eu falo muito mais de segurança, de rede colaborativa, de totens, que é o propósito nosso aqui, além de tudo, a segurança da gente, dos pets. Eu fiquei tão encantado hoje, que eu vou tomar uma bronca do CEO, eu fiquei tão encantado hoje que eu pouco falei da Co-Security, mas nós vamos ter uma outra oportunidade para falar um pouco mais. E eu acho que as pessoas que estão aqui assistindo hoje, independente do propósito de tudo que é, o propósito é Co-Security junto com os pets, eu acho que foi uma aula que você deu para a gente, para mim particularmente, que tem muita gente que não tinha o menor conhecimento, porque o que eu sempre falo, as pessoas às vezes olhavam cabra, eu mesmo achava que cabra tinha cheiro, cabra tinha isso, cabra tinha aquilo, e você mostrou para a gente aqui que não é isso, que não é dessa maneira. O preconceito vem porque é acostumado você ver bode, cabra, em zona rural, né? É diferente. Não dentro de um apartamento. Se fosse uma casa, poderia falar, mas dentro de um apartamento, e hoje você esclareceu muito. As pessoas que quiserem, olha, pessoal, quem quiser, pode chamar ela aí que ela vai dar uma aulinha para vocês rapidinho, entendeu? O Instagram dela tá lá no coisa, mas assim, tem que ter comprometimento, né, Adri? Tem que ter. A responsabilidade em conhecer o animal, porque elas são apaixonantes, não tem como você não se apaixonar, porque é uma coisa assim fora do comum. Em carinho, em companheirismo, em inteligência.
mas você precisa estar preparado, preparar o seu ambiente, Claro. mudar a sua rotina. Não é um animal que você vai viajar e vai deixar ela em casa que ela não fica, entendeu? Sim. Não é um animal que vai passar 2 dias sozinhos. Não é um animal que você vai conseguir um lugar. Eu vou deixar em tal lugar para poder viajar, porque você também tem medo. Vai deixar ela na minha creche de cães, vai deixar ela. Então, o medo é assim, que nem até a minha filha, quando a gente pensou em viajar, ela falou, mas a gente podia achar um hotelzinho. Mas o meu medo é assim, o hotelzinho, ele tem cachorro. A Júlia, ela morre de medo de cachorro. Então, ficaria um ambiente que ela ia se sentir desconfortável. Sim, o medo é você deixar com uma pessoa que não entende de cabra e dar alguma coisa para ela comer que ela não poderia. Então, a gente acaba tendo tranquilidade, né? A gente acaba ficando insegura e acaba indo viajar só onde pode levar ela. É isso aí. É comprometimento. É responsabilidade. Amor, amor. É amor que, acima de tudo. Dri, muito obrigado pela sua presença aqui. Gratidão. Eu que agradeço. A gente vai falar mais disso. Eu quero ir te visitar. A gente falei isso, a gente precisa combinar. Eu quero levar meu filho, que ele está apaixonado. Eu mostrei aqueles vídeos que você me passou. Ele está encantado. Ele disse que agora quer ser mesmo veterinário. Agora ele quer realmente ser. E ele falou, eu quero conhecer essas cabras. Eu falei, nós vamos combinar, filho. Nós vamos combinar com a Adriana e vamos pegar um dia aí. Minha filha entrou na veterinária, ela não queria fazer veterinária. No dia que o Guti ficou doente, que a gente passou o maior apuro de final de semana e ninguém podia vir socorrer, ela falou assim, eu vou fazer veterinária, porque nunca mais eu vou passar esse aperto. E ela quer fazer grandes por conta disso. Ela falou, nunca mais eu vou ficar desesperada, eu vou saber resolver. Show de bola, é isso aí. Meu amor, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Quer deixar alguma consideração final? Deixa suas redes sociais. Pode deixar para a galera, que a galera vai te incomodar. Eu sei disso. Pode mandar lá no particular, que eu respondo, entendeu? Se tiver interesse em adquirir uma mini cabra, elas são maravilhosas, apaixonantes, entendeu? Tem criadores, assim, muito sérios no Brasil, com animais lindos, entendeu? Procure uma pessoa responsável, uma pessoa que vai te dar todo um suporte depois, que se você tiver qualquer problema, você vai ligar para essa pessoa vai te acompanhar, vai te ajudar, vai te dar uma assistência, entendeu? E prepara a sua rotina, prepara o seu ambiente e vai entrar no mundo das mini cabras, que é apaixonante. E seja feliz. É isso aí, pessoal. Para quem esteve aqui hoje, muito obrigado pela audiência. Essa nossa live hoje vai estar disponível no YouTube logo mais, quem assistiu, quiser assistir inteira. E é isso aí. Dri, muito obrigado a todos. Muito obrigada. Beijo grande e até breve, hein? Tá bom? Até. Em breve eu vou estar aí com você. Combinar. Um beijo a todos, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau. CoSecurity é a maior rede de segurança colaborativa e integrada do Brasil. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade. Quando você encontra um totem com essa luz, é como se fossem nossos olhos sempre cuidando do seu caminho. Quanto mais gente escolhe a CoSecurity, mais seguro você fica. CoSecurity. Um por todos, todos por você.